Olá, estamos chegando com mais uma edição do nosso Conversa com o Especialista, o nosso encontro aqui pelo Portal Mais Sul, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Spotify, sempre para falar de saúde, prevenção, tratamentos e qualidade de vida. Nas últimas semanas, uma situação envolvendo o ator Tony Ramos ganhou destaque na mídia nacional. Isto porque um dos atores mais conhecidos e mais famosos do Brasil acabou internado e submetido à cirurgia na cabeça depois de um hematoma subdural, inclusive permanecendo no hospital por um período de tempo considerável. Para falar mais sobre esta condição, quem é mais afetado pelo hematoma subdural, o nosso convidado da edição de hoje do Conversa com o Especialista é o Dr. Rodrigo Marcelos, médico neurocirurgião. Doutor, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos que nos escutam. É um prazer estar aqui para participar um pouquinho. Doutor, hematoma subdural, um tema que na sua atuação com certeza pode ser comum, mas para o grande público pelo nome, acredito tenha ficado conhecido depois que o Tony Ramos foi acometido por esta condição. O que é hematoma subdural? Acho que dá até para a gente explicar o que é um hematoma e por que subdural. Isso é uma parte do cérebro? Como é que funciona, doutor? Então, o hematoma é o chamado no popular o coágulo, né? O coágulo cerebral. Ele geralmente fica, esse hematoma, o hematoma subdural, ele fica localizado entre o cérebro, né? E uma membrana que recobre o cérebro que fica junto do osso chamado dura mater. Esse espaço entre essa membrana dura mater e o cérebro a gente chama de espaço subdural. Por isso o hematoma se chama hematoma subdural. Para a gente explicar mais para quem não conhece como é exatamente o nosso crânio, as pessoas muitas vezes pensam que tem o cérebro, a caixa craniana, os ossos e depois o couro cabeludo, a pele, mas tem muitas outras partes e cada uma com a sua importância, né, doutor? Isso, todas as partes são bem importantes, né? Além do couro cabeludo, onde a gente vê o cabelo, né? Logo abaixo o subcutâneo, onde a gente tem uma camada fina de gordura. Em seguida nós temos o pericrânio e o osso, né? O crânio propriamente dito. Logo abaixo desse osso, nós temos uma membrana, uma pele que recobre não só o cérebro, mas a medula, todo o sistema nervoso, chamado dura mater. É a primeira meninge, né? Logo em seguida, nós temos mais duas meninges que se chamam aracnoide e pia mater, que não tem tanta visibilidade assim para o público em geral, mas para a gente que acaba lidando com elas em cirurgias. E é esse espaço entre a dura mater, né, essa primeira meninge, e o cérebro, a gente chama de espaço subdural. Esse espaço ele está abaixo da caixa craniana, esse espaço subdural. E como que um hematoma consegue ser formado em um espaço que teoricamente para o público leigo pode estar muito bem protegido com o crânio da pessoa? Isso. Falando mais especificamente do coágulo do hematoma que o ator Tony Ramos teve, conforme a gente nasce, a gente tem um cérebro bem volumoso, ocupando bastante espaço dentro da calota craniana. Mas ao longo dos anos, né, esse cérebro vai diminuindo de tamanho por causa da idade, né? O cérebro não se regenera, os neurônios vão morrendo aos poucos. E aí acaba se diminuindo aumentando a distância entre a calota e o cérebro. Essa calota e o cérebro ele possuem pequenas veias que nós chamamos de veias ponte, né? E essas veias nos idosos elas estão mais esticadas. Então, um idoso acima de 60 anos, vamos falar assim na linguagem correta, né, para não chamar ninguém de idoso, mas pessoas acima de 60 anos que usam principalmente medicações para afinar o sangue, como aspirina, clopidogrel, varfarina, podem sofrer pequenos traumas, às vezes picos hipertensivos ou pequenos traumas como só bater de leve a cabeça numa parede, e aí uma dessas veias rompe e acaba a formar um pequeno sangramento. É claro, pequenos sangramentos o corpo resolve. O dia inteiro temos pequenos sangramentos onde a hemostasia, né, a homeostase sanguínea resolve. Mas como tem um espaço
espaço entre o cérebro e o osso, esse sangue começa a acumular e faz uma cápsula. Essa cápsula, começa a puxar água porque ela é hiperosmótica. Então, substâncias hiperosmóticas acabam puxando água e aumentando o tamanho. E aí, mesmo com a homeostase sanguínea, ou seja, mesmo que o paciente pare de sangrar daquela veia, a cápsula e o hematoma já estão formados. Então, eles continuam a aumentar. Nessas batidas, acredito, né, doutor, muitas vezes, como você disse, são batidas muito sutis e o paciente não procura um médico, nem se preocupa, no dia seguinte nem lembra que bateu a cabeça. Tem algum sintoma quando esse hematoma ele está se desenvolvendo, está ganhando uma condição, um tamanho, uma dimensão mais importante? O que o paciente sente até como sinal de alerta para que quem está nos acompanhando, caso tenha algo parecido, procure um especialista? É interessante porque às vezes o paciente até bate a cabeça, corre para uma emergência, faz uma tomografia e não tem nada. A tomografia é normal. E 15, 20 dias depois é que os sintomas começam a aparecer. Geralmente no hematoma subdural crônico, os sintomas são bem insidiosos, eles vêm bem devagar. O paciente começa a ter uma dificuldade em mexer um braço, uma perna do mesmo lado, às vezes fica com dificuldade de falar, às vezes apresenta um pouco de confusão mental, e aquilo vai piorando devagar ao longo dos dias e às vezes até dos meses, né? E quando o paciente procura ajuda médica e faz a tomografia, a gente identifica o problema. Então, o diagnóstico, ele é puro, é claro, pelo conhecimento, pela anamnese, pela conversa com o paciente, com o familiar, mas também pelo exame de imagem, nesse caso, a tomografia. Isso, exatamente. Até porque outros diagnósticos podem estar associados a esses sintomas, AVCs, infecções urinárias no idoso. Tudo isso são detalhes que acabam chamando a atenção para a gente dizer um alerta. Opa, esse paciente tem que fazer um exame de imagem. Vamos ver o que tem dentro da cabeça para ver o que está havendo. E esses sintomas, nós falamos bastante de idosos, de pessoas que estão acima dos 60 anos. São as pessoas mais acometidas pelos hematomas, porque a gente falou que uma das causas é bater a cabeça. Isso qualquer um de nós pode, durante as suas atividades, principalmente profissionais em algumas áreas, acabar sofrendo, né, doutor? Uma pessoa mais jovem pode também ter o hematoma subdural? Pode. A gente tem os hematomas subdurais divididos em agudos e crônicos, né? Os hematomas subdurais crônicos são mais doenças de idosos, mas eu tenho na minha expertise já pelo menos 6 pacientes de entre 20 e 40 anos que tiveram hematomas subdurais crônicos. Mas é muito raro, assim. É mais comum, bem mais comum no idoso. Mas a gente tem os hematomas subdurais agudos que ocorrem principalmente pelos traumas mais graves, né? Aí são acidentes, grandes acidentes com grandes traumatismos cranianos. Por isso a importância, né, doutor, de você sempre quando tem uma pancada, um acidente ou qualquer outra coisa, por mais que visivelmente não haja nenhum ferimento, que você esteja se sentindo bem naquele momento, que você procure um especialista para analisar se não está acontecendo algo que vai dar algum problema, alguma condição, até mesmo potencialmente fatal a longo prazo ou mesmo dentro de alguns dias. Isso. Existem sinais de alerta quando nós falamos em traumatismo craniano. Os primeiros sinais são a perda da consciência, a perda do movimento de um lado, desorientações, vômitos sem enjoo. Todos esses são sinais de alerta de que tem alguma coisa errada no sistema nervoso. E os dias subsequentes, nós sempre orientamos sobre a presença de dor de cabeça persistente, ou o surgimento desses mesmos sintomas, desmaios, sonolência excessiva, perda de consciência, crises convulsivas, tudo são sintomas de alerta.
Sobre o traumatismo craniano, doutor, ainda que não seja o tema principal da nossa conversa, mas já que ele também pode levar ao hematoma subdural em alguns casos, muitas pessoas que nos acompanham, quando principalmente eram crianças, estavam brincando, batiam a cabeça e os pais diziam: não pode deixar dormir por 2 horas, porque pode dormir e não acordar mais. O que tem de verdade, até para quem já está na idade adulta, quando sofre alguma pancada e de repente lembra disso, pode dormir, não pode? Como é que funciona isso? A gente pede um período, na realidade, de no mínimo 6 horas de vigília, né, para ter certeza de que um traumatismo craniano não vai evoluir com um hematoma, né, ou que haja um hematoma. Mas isso geralmente a gente fazia numa época em que a gente não tinha muito acesso aos exames de imagem, né? Hoje em dia, com a facilidade de conseguir uma tomografia em qualquer grande emergência da região, um paciente que chega com um sintoma neurológico, ele imediatamente é tomografado, né? Antigamente, a dificuldade dos exames era manter os pacientes em observação e pedir para que eles ficassem acordados para que a gente verificasse justamente se eles iam ficar sonolentos ou apresentar algum déficit neurológico que chamasse atenção. Para quem nunca foi submetido a uma tomografia, que, como você disse, é o principal exame para o diagnóstico do hematoma subdural ou para descartar outras condições que têm sintomas semelhantes, é um exame não invasivo, né, doutor? É aquele que você deita em uma máquina, você é levado até o interior desse equipamento e o profissional vai conseguir ver todas as estruturas, né? Sejam os ossos, as veias e tudo que compõe o corpo. Nesse caso, o cérebro, né, doutor? Isso, exatamente. A tomografia é um exame rápido, geralmente duram poucos segundos, tá? Ele não é invasivo, até as pessoas com claustrofobia, com medo de ambientes fechados, não tem problema, porque é um exame aberto, tá? E ele tem como objetivo mostrar para a gente o cérebro de maneira mais rápida para que a gente identifique sinais de alerta ou necessidade de cirurgias. Existem outros exames mais complexos que agora não cabe muita explicação, como a ressonância, que vê o cérebro com mais detalhe. Mas para emergências, a tomografia é o mais indicado. E outras condições, doutor, que podem provocar? Existem, por exemplo, você falou sobre medicamentos, entre eles alguns muito comuns, né, como o próprio clopidogrel. Mas tem outras condições, de repente um paciente que tem diabetes elevada, um paciente que é hipertenso. Como é que funcionam essas condições, essas doenças que são bastante comuns na população? Alguma delas pode, a longo prazo, provocar esse hematoma subdural? Os hematomas estão sempre relacionados à ruptura das veias pontes, né? Então, às vezes não parece, mas um trauma, pelo mais bobo possível, pode ser causa da ruptura de uma dessas veias. Claro, pessoas com diabetes descompensado, pressão alta descompensada, doenças da coagulação, como os hemofílicos, ou outras condições que necessitem que o paciente use medicações para afinar o sangue, como a aspirina, o AS, né? Ou o clopidogrel, ou até os anticoagulantes, como a varfarina e os mais modernos, a rivaroxabana, a pixabana, são medicações que podem favorecer o surgimento dos hematomas. É claro, existe o risco-benefício de usar a medicação, por isso que é importante sempre a gente estar avaliando isso com o médico assistente, a necessidade ou a chance de pausa dessas medicações no caso do surgimento dos hematomas. Além desses medicamentos e também de traumas na cabeça, muitas doenças têm forte ligação com hábitos, com atividade física, com alimentação saudável. Algum desses casos pode também ter impacto na formação de um hematoma subdural? Olha, os hábitos de vida saudáveis são o que vão garantir que os hematomas não apareçam, né? A gente ter condições saudáveis vai garantir uma saúde cerebral melhor, um funcionamento da homeostase cerebral melhor. Então, sedentários, a alimentação muito desregrada, principalmente em lipídios, onde vai aumentar muito o colesterol e aumentar as chances de doença cerebrovascular, são fatores de risco também.
E tem outra situação, né, doutor, da importância de você procurar um profissional especializado, seja na emergência, seja um médico, o neurologista da sua confiança, porque, como você disse, o hematoma subdural tem sintomas que lembram, quando você falava, muitos sintomas de AVC, e dentro do AVC tem também outras subdivisões desse problema. Pode indicar também, como você disse, uma infecção urinária que é tratada por outro profissional. Por isso a importância de não deixar para depois para buscar esse tratamento, né? Exatamente. Começou a apresentar perda de força de um lado, mesmo que leve, da mão, da perna, dor de cabeça frequente, tonturas, alteração na fala ou alteração cognitiva, desorientação, não ficar esperando para ver se vai melhorar. É importante procurar ajuda médica, principalmente especializada, com um neurologista ou um neurocirurgião, para que a gente faça o diagnóstico. Diagnósticos precoces fazem tratamentos mais eficazes e é menor chance de uma sequela. Tem outra questão ainda, que é a automedicação, né? Não sei se na sua especialidade é uma situação comum como é em outras da medicina, mas quando você está com dor de cabeça, um dos principais medicamentos que as pessoas recorrem, até por ser de venda livre, é a aspirina, né, doutor? O ácido acetil salicílico, que é um anticoagulante, é um remédio que não é indicado, muito pelo contrário, nos casos de hematoma subdural, né? Tem essa questão também que o paciente precisa ter cuidado. Exatamente. É muito cuidado com a automedicação, porque dor de cabeça que a pessoa nunca teve, de repente começar a tomar uma medicação que pode afinar o sangue, até os anti-inflamatórios têm esse tipo de efeito, pode acabar agravando o problema. Entre os anti-inflamatórios, para quem não lembra quais são, os principais, nós podemos citar, né, doutor, o ibuprofeno, o diclofenaco, o cetoprofeno e todos esses, assim como a própria nimesulida também, né? Exatamente. Agora, doutor, quando tem o diagnóstico de um caso de hematoma subdural, ele tem que ser submetido, esse paciente, necessariamente a uma neurocirurgia? Ele pode ser acompanhado? Ele tem algum outro tratamento que não é tão invasivo? Algum medicamento? Como é que funciona? A grande maioria hoje ainda acaba submetido ao procedimento cirúrgico porque é o mais seguro, porque uma vez que esse hematoma está localizado junto do cérebro, ele está empurrando o cérebro para frente, né? Então ele está causando rechaço e causando os sintomas. Então muitas vezes a gente acaba fazendo essas cirurgias, inclusive de urgência, o mais rápido possível para aliviar sintomas. Mas existem alguns casos que os hematomas são bem pequenos, são chamados laminares, né? E aí a gente acaba tentando acompanhar, principalmente dependendo das comorbidades que o paciente tenha, né? Pessoas muito idosas, com já problemas cardíacos muito avançados, diabetes muito descompensada, que tenham hematomas muito pequenos e que às vezes acharam, porque fizeram uma tomografia por qualquer outro motivo, esses são os que geralmente a gente só acompanha. Quando você dá o diagnóstico e explica para o paciente, né, doutor, que ele vai ter que ser submetido a uma cirurgia cerebral, acredito, a maioria das pessoas leve um choque. Muitas pessoas têm medo da própria cirurgia, da anestesia. Quando você fala de abrir o crânio, mexer numa parte tão delicada quanto o cérebro, as pessoas têm muito receio, que é natural, né? Mas é importante eu lembrar que as técnicas, o conhecimento e também os equipamentos disponíveis, inclusive na nossa região, são os mais avançados possíveis para garantir a segurança desse paciente. Exatamente. Nós estamos numa região assim muito abençoada com relação a equipamento e equipes neurocirúrgicas. Toda a região ela é abraçada ali pelo Hospital São José e o hospital tem o que há de ponta para resolver 99% de todos os casos neurocirúrgicos que aparecerem. E as hematomas subdurais crônicos, e principalmente esses que são mais relativamente simples de resolver, muitas vezes são resolvidos só com uma incisão pequena e um furo, tá? Então, cada caso é um caso, né? Mas são cirurgias relativamente mais simples de se fazer.
E também quando você fala nessa evolução da técnica, da neurocirurgia, dos equipamentos, de cirurgia se tornando mais simples, também o pós-operatório também se torna mais tranquilo, se é que pode se chamar assim, né, doutor? Menos tempo de internação, menos risco de complicações, porque também, acredito, a família tenha muito medo quando você fala em operar o cérebro de um paciente, principalmente aqueles mais idosos, de sequelas, de problemas que podem vir depois do procedimento. Sim, sim. A grande maioria desses hematomas tem uma alta bem precoce. Alguns conseguem ir de alta até no próprio dia seguinte do procedimento cirúrgico, mas a maioria acaba ficando 2 dias no máximo, para a gente acompanhar um pouco mais de perto o quadro. Mas é um procedimento que é de baixo risco, mas existem riscos. Alguns pacientes, principalmente os multicomórbidos, acabam podendo ter algumas complicações. Mas a grande maioria tem um resultado muito bom, porque é um procedimento mais tranquilo de ser feito. Depois do procedimento, porque a gente falou que a maior parte dos pacientes tem mais de 60 anos, mas a gente sabe que muitos pacientes, muitas pessoas com 65, 70, mais de 70 anos ainda têm uma vida muito ativa, trabalhando, fazendo todos o que já tem a sua rotina de atividades. Em quanto tempo a pessoa pode voltar à sua vida normal, se a gente pode chamar assim, ao trabalho, à sua rotina depois de uma cirurgia? Lembrando, claro, que cada caso é individual. Isso, cada pessoa é um indivíduo individual, mas em média, 15 dias é um tempo que a gente espera para que o paciente diga: não, olha, recuperei minha força, recuperei meu movimento. Então, em média, 15 dias é um número bem mais preciso, assim, para a gente dizer: não, ó, tá indo tudo bem, agora tem que continuar o importante, que é a reabilitação pós-operatória. Algumas sessões de fisioterapia, atividade física para sempre, né? E os hábitos de vida saudáveis. Para finalizar, doutor, a questão que a gente espera que não aconteça, mas que muitas pessoas, acredito, pelo menos passa pela cabeça, é quando tem o diagnóstico no seu consultório, depois da tomografia, que você diz: vamos ter que operar. E a pessoa pergunta: doutor, e se eu não operar, o que acontece? O que pode acontecer num caso não tratado de um hematoma subdural? Como eu tinha explicado antes, o hematoma ele forma uma cápsula, e essa cápsula a gente chama de hiperosmolar. Então ela tende a puxar água para dentro dela, água e outras substâncias. Então esse hematoma começa a aumentar. O próprio nome dele diz, ele é um subdural crônico. E conforme ele vai aumentando, ele vai empurrando cada vez mais o cérebro. E essa compressão vai piorando os déficits e pode realmente colocar a pessoa em risco. Certo, com certeza. Então, muito importantes as suas explicações, doutor Rodrigo Marcelos, para que as pessoas tenham as suas dúvidas, pelo menos as principais, esclarecidas aqui, e procurem um atendimento o mais rápido possível para que o seu prognóstico também seja o mais favorável possível dentro da sua condição clínica individual. Doutor Rodrigo Marcelos, médico neurocirurgião, é um assunto bastante complexo, mas que conseguimos abordar aqui com o seu conhecimento e a sua habilidade de uma forma que as pessoas, mesmo leigas, consigam entender e ficar por dentro desse assunto. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por participar aqui do nosso Conversa com o Especialista. E para as pessoas que têm também outras dúvidas, também tem as suas redes sociais, né, doutor? Isso, nós temos as nossas redes sociais, a Clínica Aura Neurologia, ou Rodrigo M. Neurocirurgião, ambos no Instagram. Muito obrigado mais uma vez, desejando sucesso ao Dr. Rodrigo Marcelos, a toda a equipe da Clínica Aura Neurocirurgia. Uma boa terça-feira e bom trabalho a você e a toda a sua equipe, doutor. Tchau, gente. Vão com Deus. E assim nós encerramos a edição de hoje do Conversa com o Especialista, convidando você para estar conosco sempre para falar de saúde, prevenção, tratamentos e qualidade de vida. Um abraço e até mais.